Soundgarden, a última grande banda grunge que faltava para eu abordar aqui no meu canal. Você provavelmente deve conhecer o Soundgarden pelo álbum Super Unknown e pelo grande clássico Black Hole Sun. No entanto, o Soundgarden possui muitas histórias interessantes, sendo a única banda do Big Four que possui ligação com todas as outras. Hoje nós iremos explorar o iceberg de uma das principais bandas grunge, que deixou seu legado no rock até os dias atuais. Hoje nós iremos explorar o iceberg do Soundgarden. Black hole sun, won't you come? Mas antes, uma palavra dos nossos patrocinadores. Na verdade, não tenho patrocínio. Minha única motivação para produzir o vídeo são o apoio de vocês. Então, por favor, se inscreva e deixa o like, assim você já me ajudará demais. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Super Unknown é o álbum mais famoso do Soundgarden, lançado em 1994. Esse álbum possui grandes hits da banda como Spoonman, Hell on Black Days e, claro, Black Hole Sun. Explicando de forma chula, é o Nevermind do Soundgarden. O som desse álbum encapsula bem a identidade da banda. Seu nome em uma tradução literal seria algo como Super Desconhecido. Chris Cornell explicou que o nome vem da ideia de um estado além do desconhecido, algo ainda mais incerto e misterioso que o próprio desconhecido. É sobre mergulhar no que não se entende, a mente humana, a morte, o sonho, a existência. A capa do álbum mostra 4 rostos distorcidos, vermelhos e alaranjados, meio derretidos ou borrados contra um fundo escuro, quase como se estivessem emergindo ou sendo engolidos por uma luz. Esses rostos são dos próprios integrantes do Soundgarden, mas deformados por um defeito fotográfico experimental. Eles foram filmados em vídeo e depois capturados em still frames distorcidos, criando essa aparência quase espectral, algo que lembra muito o álbum Facelift do Alice in Chains, que tem uma ideia parecida. A distorção dos rostos representa a perda de identidade, o desconhecido dentro de si mesmo. Na minha opinião, é o álbum que, claro, entrega mais a essência da banda e traz o Soundgarden à relevância no cenário do grunge e do rock. Bem, eu não vou fazer uma explicação como se fosse uma surpresa. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você sabe que o Chris Cornell morreu. Por isso vou passar direto para a explicação. Chris Cornell morreu em 17 de maio de 2017 aos 52 anos, logo após um show do Soundgarden em Detroit, durante a turnê de reunião da banda naquela noite. A banda havia tocado em um show no Fox Theater e algumas testemunhas disseram que Chris parecia cansado e mais normal. Após o show, ele voltou para o hotel MGM Grand, falou com a esposa por telefone e foi encontrado morto poucas horas depois. O laudo oficial apontou suicídio por enforcamento, mas o caso gerou muitas dúvidas e teorias entre os fãs. A esposa de Chris, Vicky Cornell, diz que ele estava tomando um medicamento ansiolítico chamado Ativan, que pode causar confusão, paranoia e pensamento suicida se usado em excesso. Ela acredita que a morte não foi intencional, mas foi um efeito colateral do remédio. Isso alimentou discussões sobre a saúde mental e o uso de medicação, temas que Chris já abordava em suas letras. Muitas músicas de Cornell parecem prever sua própria dor. Hell on Black Days, na parte O que há para mim, minha dor, e Like Suicide, o título em si já diz tudo. Isso inclusive é algo em comum com outros artistas que também tiveram o mesmo triste destino. Músicas com títulos explicitamente sobre suicídio. Kurt Cobain também ficou bastante marcado por ter feito uma música que pronunciava seu fim. Mais de uma vez até. Essas letras que antes pareciam metáforas ganharam um peso trágico depois da morte de Cornell. Cornell era visto como um dos vocalistas mais talentosos de todos os tempos, mas também um homem introspectivo, sensível e atormentado. Essa dualidade de uma mente criativa lutando contra a própria sombra é o que faz dele uma figura quase mítica do rock. Depois de sua morte, fãs ao redor do mundo deixaram homenagens, especialmente na estátua erguida em Seattle, sua cidade natal. Artistas como Ed Vedder, Dave Grohl e Chester Bennington, que morreu 2 meses depois, e spoiler, ele vai aparecer nesse vídeo, fizeram tributos emocionados a Chris. Ele sempre escreveu sobre o abismo, mas com a esperança de entender o que havia lá dentro. Chris Cornell nunca ficou preso a uma única sonoridade. Mesmo sendo a alma do Soundgarden, ele sempre teve curiosidade de experimentar novas formas de expressão musical. Isso gerou várias fases marcantes. A primeira delas é a banda Temple of the Dog, que eu já mencionei no iceberg do Pearl Jam. Confere lá. Essa banda foi criada antes mesmo do Soundgarden explodir mundialmente, sendo uma homenagem ao amigo de Chris, Andrew Wood, vocalista do Mother Love Bone, que havia morrido de overdose. O projeto uniu membros do Soundgarden e do Pearl Jam, inclusive Ed Vedder.
No entanto, só lançaram um único álbum, com a icônica faixa Hunger Strike, que é um dueto entre Cornell e Ed Vedder. A segunda fase e mais marcante é a banda Audioslave. Depois do fim de Soundgarden em 97, Chris se juntou aos músicos do Rage Against the Machine, no caso Tom Morello na guitarra, Tim Comfort no baixo e Brad Wilk na bateria. O resultado foi o Audioslave, um supergrupo com um som único misturando rock alternativo, riffs políticos e letras existenciais. Seus principais hits são Like a Stone, Be Yourself e Show Me How to Live. Além dessas duas bandas criadas por Chris, ele também lançou algumas produções solo. Euphoria Morning, Carry On, Scream, enfim, se quiser você pode pesquisar mais sobre elas, eu não quero estender muito esse tópico. Os clipes do Soundgarden nunca foram apenas vídeos de rock, eles eram extensões visuais das músicas, cheios de metáforas, imagens estranhas e referências psicológicas. E o mais curioso, quase todos têm algo de desconfortável, como se a banda quisesse que o espectador sentisse o mesmo peso que as músicas carregavam. O clipe mais famoso e simbólico da banda é o de Black Hole Sun. O clipe mostra um subúrbio aparentemente perfeito, mas os moradores têm sorrisos distorcidos e assustadores, enquanto o céu derrete e o mundo se deforma. A estética mistura beleza e horror, exatamente como uma letra. O motivo por trás disso é uma crítica à superficialidade da sociedade americana. Sorrisos falsos escondendo vazio e desespero. O sol negro representa a ilusão da felicidade que consome tudo quando chega. É sobre uma ideia de um sol que apaga tudo. O fim da mentira. O interessante é que o clipe foi exibido várias vezes na MTV, mas muita gente não percebia o lado sombrio, achando que era só estranho. O clipe de Spoolman foi inspirado em um artista de rua real de Seattle, chamado Artist Spoolman, que tocava colheres como instrumento. O clipe mostra imagens do Spoolman, da banda e de pessoas comuns nas ruas. Seu significado é sobre ser autêntico no mundo que tenta te padronizar. Spoolman representa o espírito alternativo de Seattle, livre, estranho e completamente verdadeiro. Outro exemplo é o clipe de Fell on Black Days, um dos clipes mais sutis e sombrios da banda, que mostra cenas do grupo tocando em uma sala escura, intercaladas com imagens de pessoas introspectivas e melancólicas. E tudo é filmado com cores frias e pouca iluminação. Seu significado reflete o sentimento da música, a perda do sentido da vida, quando os dias escurecem sem motivo. É o retrato visual da depressão. Soundgarden teve algumas formações no fim dos anos 80, mas a formação clássica que criou o Super Unknown e os maiores sucessos é Chris Cornell, Kim Thayil, Ben Shepherd e Matt Cameron. 4 personalidades completamente diferentes, que juntas criaram um som que definiu o lado mais sombrio do grunge. Chris Cornell era a voz e a alma da banda, dono de uma voz surreal, alternando entre gritos viscerais, vocais suaves e tristes. Cornell escreveu a maior parte das letras e das melodias, sempre mergulhando em temas como solidão, morte e transcendência. Kim Thayil, guitarrista do grupo, é filho de imigrantes indianos. Thayil trouxe uma visão intelectual e filosófica para a banda. Seu estilo é marcado por riffs dissonantes, afinações estranhas e timbres psicodélicos. Foi ele que deu ao Soundgarden aquela identidade sombria e misteriosa, meio metal, meio psicodélica, que representa o intelecto e o caos criativo. Sem ele, o Soundgarden soaria normal. O baixista Ben Shepherd, que substituiu o antigo baixista Hiro Yamamoto, trouxe peso e instabilidade emocional ao som. Ben era o mais imprevisível da banda, criativo, intenso, às vezes autodestrutivo. Ben escreveu riffs de músicas inteiras como Head On e Zero Chance. E por último, Matt Cameron, um baterista de precisão absurda, criava batidas complexas cheias de mudanças de tempo. Depois do Soundgarden, Matt também tocou com Pearl Jam, mostrando sua versatilidade e habilidade. A estátua de Chris Cornell foi inaugurada em Seattle em 2018, cidade natal da banda, no Museu da Cultura Pop, um lugar simbólico já que Seattle é o berço do grunge e da cena alternativa dos anos 90. A estátua mostra Chris Cornell em tamanho real, feita em bronze com cabelo longo, jaqueta de couro e postura confiante, segurando o microfone. O rosto foi esculpido com uma expressão serena e firme, não triste, como se ele ainda estivesse prestes a subir no palco. A base traz seu nome e a inscrição: A voz da nossa geração, filho de Seattle. Durante a inauguração, a esposa de Chris, Vicky Cornell, disse que queria que a estátua representasse a energia e a humanidade dele, não a tragédia. A estátua não é sobre Cornell, ela simboliza toda a geração de artistas de Seattle que mudou o rock. Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden. Chris foi um dos primeiros a colocar Seattle no mapa da música global. Então o monumento é também uma homenagem ao movimento inteiro. Nos anos 1980, Seattle era uma cidade musicalmente isolada. O som alternativo que misturava punk, metal e rock ainda não tinha um nome. Só depois seria chamado de grunge.
Bandas como Green River, Mudhoney, Melvins, Soundgarden, mais tarde Nirvana e Alice in Chains faziam parte da mesma cena underground, tocando em clubes pequenos e lançando discos por selos independentes como a Sub Pop. Mas em 1988, Soundgarden se tornou a primeira banda grunge a assinar com uma gravadora grande, a A&M Records. Isso aconteceu depois do sucesso do EP Screaming Life e do álbum Ultra Mega OK. O som pesado e experimental do grupo chamou a atenção das grandes gravadoras que estavam buscando a próxima revolução do rock. Ser a primeira banda grunge em uma gravadora major também trouxe contradições. Parte da cena underground via isso como uma traição ao espírito independente do grunge, mas Chris Cornell e Kim Thayil sempre responderam que a decisão era sobre fazer a música chegar mais longe, sem se render a modismos. A gente nunca tentou ser comercial, só queríamos ser ouvidos. Chris Cornell em uma entrevista de 1991. No fim dos anos 80, Seattle e as cidades próximas, como Aberdeen, de onde o Nirvana veio, tinha uma cena de rock local próxima, como acabei de dizer. As bandas dividiam palcos, instrumentos, produtores e até casas. O Soundgarden já existia desde 1984, sendo uma das bandas mais respeitadas e técnicas da cena local, praticamente uma referência. Quando Nirvana surgiu, ainda com Kurt Cobain e Chris Novoselic tentando achar seu som, os caras do Soundgarden estavam lá assistindo. Eles apoiaram e influenciaram Nirvana quando ninguém mais dava atenção. Algumas conexões diretas entre as bandas são que ambas eram da Sub Pop Records no começo. Jack Endino, produtor do Bleach, primeiro álbum do Nirvana, também havia trabalhado com Soundgarden, e Jason Everman, que fez parte das duas bandas, e eu já falo disso. Chris Cornell e Kurt Cobain, apesar de terem estilos e personalidades bem diferentes, haviam respeito mútuo entre eles. Cornell já comentou que via Kurt como alguém genuíno, mesmo com toda a tensão e angústia. Eles não eram amigos próximos, mas tinham consciência da importância um do outro dentro da cena. Kurt era o tipo de cara que falava pouco, mas você sentia tudo no som dele. Ele era real. Em 92, durante o auge do grunge, os membros do Soundgarden elogiavam abertamente Nirvana em entrevistas, dizendo que Nevermind era um disco inevitável. Cornell chegou a dizer que o sucesso do Nirvana ajudou o rock alternativo inteiro a alcançar mais público, inclusive o Soundgarden. Soundgarden sempre teve o costume de regravar música de outros artistas, mas nunca de forma literal. Eles transformavam tudo com o peso, a distorção e a melancolia típica do grunge. Alguns dos principais covers que eles fizeram são Come Together, dos Beatles, gravado em 1989 durante sessões ao vivo. Cornell canta de forma agressiva e distorcida, transformando o groove original dos Beatles em algo grunge. Into the Void, do Black Sabbath, lançado oficialmente em 92 como B-side do single Jesus Christ Pose, é uma versão de Into the Void, mas com uma reviravolta genial. Cornell substitui a letra original por um texto do líder indígena Chief Seattle, um discurso real sobre natureza e espiritualidade. Essa versão foi até indicada ao Grammy de melhor performance de metal em 1993. Outros covers notáveis são Thank You, do Led Zeppelin, tocado em tributos e sessões de rádio, e Helter Skelter, dos Beatles, tocado em shows com uma pegada quase doom metal. Esse tópico se refere a Echo of Miles, Scattered Tracks Across the Path, uma coletânea lançada pelo Soundgarden em 2014, e ela é bem especial, principalmente para fãs mais profundos da banda, sendo um box com raridades, b-sides, demos, covers e faixas inéditas. Ele funciona como um arquivo sonoro da história do Soundgarden, reunindo tudo aquilo que não entrou nos álbuns principais, mas que ajuda a entender a evolução e a mente experimental da banda. É tipo olhar nos bastidores da criação. O box foi dividido em 3 discos principais, com o primeiro tendo as faixas raras da banda, o segundo os covers e o terceiro as produções mais experimentais, sendo a maioria jams instrumentais. Além disso, tem uma faixa inédita chamada Storm, que pegou os fãs de surpresa por ter uma vibe melancólica e atmosférica, quase uma despedida espiritual do som clássico da banda. Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, era um grande fã de Chris Cornell e do Soundgarden. Ele frequentemente citava Cornell como influência direta em sua carreira e estilo vocal. Depois da morte de Chris em 2017, Chester foi profundamente afetado. Chester chegou a homenagear Chris Cornell em shows e entrevistas. Alguns rumores de fãs sugerem que Chester poderia ter colaborado ou participado de tributos ao Soundgarden, mas não há registros oficiais de gravações conjuntas. Infelizmente, 2 meses depois, Chester viria a falecer devido a todos os problemas psicológicos que ele enfrentava, sendo agravados pela morte de seu amigo Chris. E uma curiosidade é que, além de ser fã e amigo próximo de Chris, Chester era fã do grunge quando era mais novo. Inclusive tem um vídeo dele antes de ficar famoso cantando o Polly do Nirvana, dá uma olhada.
Louder Than Live é um home video /EP ao vivo lançado pelo Soundgarden em 1990. Ele é um dos materiais mais raros e cult da banda. Trata-se de uma gravação ao vivo dos shows do Soundgarden em Nova York, durante a turnê do álbum Louder Than Love. Foi lançado em VHS e também em vinil. E sendo sincero, não tem muita coisa interessante nesse tópico, então eu vou adicionar outro fato, que é a música Life to Rise do Soundgarden, que foi criada para os créditos do filme dos Vingadores. Escuta um pouquinho. Hiro Yamamoto foi o baixista original e um dos fundadores do Soundgarden, junto com Kim Thayil e Chris Cornell. Ele é uma figura essencial para entender a origem da banda. Muita gente só conhece a fase mainstream e nunca ouviu falar dele. Hiro e Kim Thayil se mudaram de Illinois para Seattle nos anos 80. Lá eles conheceram Chris e em 1984 surgiu o Soundgarden. Ou seja, sem Hiro não existiria Soundgarden. Ele ajudou a definir a identidade inicial da banda e também compunha e fazia backing vocals em algumas músicas. Hiro tocou nos primeiros lançamentos da banda até 1989, quando ele saiu do grupo durante a turnê do Louder Than Love. Hiro começou a ficar cansado da pressão e do estilo de vida de uma banda prestes a explodir no mainstream. Ele tinha a sensação de não estar contribuindo o suficiente, segundo ele mesmo. Chris Cornell disse que Hiro estava mentalmente distante no final e preferiu ir embora antes do sucesso enorme chegar. Ele saiu oficialmente em 89 e voltou para a faculdade. Após sair do Soundgarden, ele se formou em Química e até chegou a tocar em bandas menores como Trulli, mas se manteve fora dos holofotes e raramente dava entrevistas. Esse tópico se refere à ideia de que todos os lançamentos oficiais da banda já foram conhecidos pelo público, ou que não existe muito material extra escondido. Vamos ver primeiro a discografia que temos do Soundgarden. Os álbuns de estúdio são Ultra Mega OK de 1988, Louder Than Love de 1989, Bad Motor Finger de 91, Super Unknown de 94, Down on the Upside de 96 e King Animal de 2012. Também temos os EPs, compilações e raridades: Screaming Life de 87, Pop de 88, Song de 92, A-Sides de 97 e Echo of Miles de 2014, além de singles, B-sides e etc. Contudo, tem fãs que acreditam que existe um vasto material inédito guardado. Chris realmente deixou vocal tracks e demos completos para trás. E existem fitas perdidas dos anos 80 e 90, mas o conflito entre Vic Cornell e os membros da banda impediu o lançamento desse material. Ou seja, tudo foi lançado, mas também talvez não. Sim, eu já falei sobre ele no Iceberg do Nirvana, e é por isso que eu disse que o Soundgarden se conecta com todas as outras bandas grunge. Então esse vídeo também se conecta com os outros icebergs de bandas grunge que eu fiz aqui no canal. Se quiser entender tudo sobre o grunge, recomendo fortemente que você veja esses vídeos. Enfim, eu irei explicar esse tópico novamente nesse vídeo. Jason Everman é muito mais lembrado pelo que quase aconteceu na carreira dele do que pelo que ele realmente lançou. Ele ficou conhecido principalmente por ter passado por duas bandas icônicas do grunge sem nunca ter gravado oficialmente com nenhuma delas, Nirvana e Soundgarden. No Nirvana, sua primeira banda, Everman financiou a gravação do Bleach, primeiro álbum do Nirvana, pagando cerca de $600, dinheiro que Kurt nunca devolveu. Apesar disso, ele não toca em nenhuma faixa do álbum, mas seu nome aparece nos créditos como uma forma de agradecimento. E ele também foi guitarrista de turnê por um curto período. No mesmo ano, ele entrou para o Soundgarden como segundo guitarrista, logo depois de Hiro Yamamoto sair, chegando a tocar na turnê do álbum Louder Than Love, ajudando a banda ao vivo num momento crucial, quando estavam ganhando espaço nacional. Porém, ele não participou de nenhuma gravação em estúdio e saiu pouco tempo depois, sendo substituído por Ben Shepherd. Depois do fim da carreira musical, Everman teve um destino totalmente inesperado, virando um soldado de elite do exército dos Estados Unidos, lutando as guerras do Afeganistão e Iraque. Hoje ele é considerado uma lenda do grunge por sua trajetória única. Tears to Forget é uma das músicas mais antigas e obscuras do Soundgarden. A canção apareceu pela primeira vez em 85 na demo Six Songs for Bruce, uma gravação caseira em underground. Também entrou na compilação Deep Six de 86, que daqui a pouco vai aparecer nesse vídeo. Outra versão também apareceu no EP Screaming Life. Isso faz dela uma das primeiras músicas lançadas oficialmente para o Soundgarden. A música em si é bem mais punk e noise que a fase famosa da banda. Esse tópico se refere ao momento em que Chris Cornell virou um ícone sexual do rock, algo que não era para ser comum dentro da cena grunge, onde a estética era mais anti-glamour e introspectiva, mas na prática outros artistas dessa época também viraram, como o próprio Kurt e talvez até o Dave Grohl no post-grunge. Apesar do grunge exaltar o visual desleixado e o anti-pop,
Kurt Cobain, Lane Staley ou Ed Vedder nos primeiros anos faziam muito isso, Chris Cornell foi uma figura totalmente diferente desde o início, tendo um físico atlético e nitidamente se importando mais com a aparência do que os demais. Eu digo isso não desmerecendo eles, mas é óbvio que o único que se importava com isso era o Chris. O Kurt pintou o cabelo com suco Tang, Lane mudava a aparência toda hora e era extremamente magro, infelizmente nós sabemos o motivo disso, e Ed sempre foi meio largado e ainda era calvo, então eu acho que é justificável o que eu disse. Charles Patterson é um nome extremamente importante para entender o início do grunge, e por extensão o Soundgarden. Ele não era músico, mas sim um fotógrafo que praticamente definiu a estética visual da cena de Seattle nos anos 80 e início dos anos 90. Patterson foi responsável por registrar o Soundgarden nos primeiros shows, e também o Nirvana antes da fama, e várias outras bandas como Mudhoney, Melvins, Green River, Alice in Chains e etc. Várias das fotos mais antigas do grunge foram tiradas por ele, então se você vir uma foto preto e branco dessas bandas, muito provavelmente foi ele que tirou. Esse tópico se refere ao fato curioso de que dois membros essenciais do Soundgarden não eram originalmente de Seattle, apesar da banda ser um dos pilares máximos da cena da cidade. Hiro e Kim não nasceram nem cresceram em Seattle. Eles são originalmente da região de Chicago, mais exatamente, ambos vieram de Park Forest, Illinois, e se mudaram para Seattle para estudar na faculdade Western Washington University, e depois na University of Washington. Lá conheceram Chris Cornell e formaram o Soundgarden. Black Rain é uma música do Soundgarden que tem uma história interessante porque ela é antiga, mas só foi lançada décadas depois. Black Rain foi originalmente gravado durante as sessões do álbum Bad Motor Finger, uma das eras mais pesadas e criativas do Soundgarden. Porém, ela não entrou no álbum, provavelmente por não se encaixar no fluxo final ou pela banda ser muito seletiva na época. A faixa ficou engavetada até 2010, quando a banda se reuniu após o hiato e começou a revisitar gravações antigas, decidindo por finalizar e lançar Black Rain. Ela apareceu oficialmente na coletânea Telefantasma, uma espécie de celebração do legado da banda. É uma faixa mais densa e pesada do que o comum da banda. Black Rain ganhou um clipe animado com estética distópica e cyberpunk, conectando o visual sombrio da banda nos anos 90 com uma narrativa futurista, refletindo o retorno deles em 2010. O clipe ajudou a música a chamar atenção mesmo sendo uma faixa perdida. Dan Shepard, baixista clássico do Soundgarden, tem uma conexão direta com Nirvana, além da cena de Seattle. Ben era amigo das bandas da cena e já era próximo do Nirvana no final dos anos 80. Em 89, depois que Jason Erwin saiu do Nirvana, a banda precisava de alguém para ajudar nos shows. Ben foi chamado e rodou com a banda em algumas datas, basicamente como apoio técnico. Em alguns relatos tocou com eles informalmente. Ben até tentou entrar no Nirvana como baixista oficialmente, mas na época não conseguiu aprender as músicas rápido o suficiente, segundo o próprio Kurt Cobain comentou anos depois. Pouco tempo depois disso, ele entrou no Soundgarden e o resto é história. Esse tópico se refere a uma curiosidade / confusão dentro da discografia do Soundgarden. Muita gente pensa que existe um Ultra Mega EP, mas oficialmente não existe esse lançamento com esse nome. A banda lançou o Ultra Mega UK em 1988, o primeiro álbum completo deles, mas nunca um Ultra Mega EP. Como o álbum tem uma pegada meio demo, tendo uma duração menor que os discos mais tradicionais da época e uma estética experimental, alguns fãs achavam que era um EP estendido, não um álbum. Algumas músicas do Soundgarden nunca foram tocadas ao vivo em shows oficiais ou gravações, mesmo algumas sendo lançadas oficialmente em álbuns ou coletâneas. Alguns motivos do porquê essas músicas nunca foram tocadas ao vivo podem ser porque elas eram difíceis de reproduzir em palco devido a arranjos complexos ou efeitos de estúdio, faixas muito experimentais ou sombrias e questões técnicas ou de preferência da banda. Chris Cornell e Kim Thayil escolhiam tocar o que funcionava no palco. Entre as músicas raras ou demos que provavelmente nunca foram tocadas ao vivo estão Storm, do Echo of Miles, e Black Rain, antes do relançamento de 2010. Esse tópico se refere à música Outshined do álbum Bad Motor Finger, e mais especificamente ao significado do título e por que ela se tornou um marco na história do Soundgarden. Essa música foi lançada como single do Bad Motor Finger 91, que é uma das faixas que ajudou o Soundgarden a se tornar mais conhecido fora de Seattle. O título Outshined pode ser traduzido como ofuscado ou superado. Chris Cornell disse em entrevistas que a música trata de sentimentos de insegurança, dúvida e autoavaliação, mesmo em meio a talento e sucesso. O narrador se sente ofuscado pelos outros, mesmo sendo alguém poderoso. Portanto, o título encapsula o conflito emocional central da letra e é parte do que torna a música tão icônica.
Esse tópico se refere a um fato pouco conhecido sobre os primórdios do Soundgarden. Antes de ser o vocalista da banda, Chris Cornell tocava bateria. Nos primeiros dias do Soundgarden, em meados dos anos 80, a formação da banda ainda estava em definição. Chris era multi-instrumentista, e antes de assumir os vocais principais, tocava bateria em algumas demos e ensaios iniciais. Ele já cantava em paralelo, mas não era a voz principal no começo. Isso só se consolidou depois que a banda percebeu o poder de sua voz. Mesmo depois de assumir os vocais, ele compreendia profundamente a base rítmica, o que ajudou na composição de riffs e estruturas complexas, especialmente em álbuns como Bad Motor Finger e Super Unknown. Isso explica porque muitas músicas do Soundgarden têm mudanças de tempo complexas e de sensibilidade rítmica. Chris tinha formação rítmica prática, algo parecido com o Dave Grohl no Foo Fighters após ser o baterista do Nirvana. Esse tópico se refere a um detalhe pouco conhecido da história do Soundgarden. Hiro Yamamoto, baixista original da banda, também cantava em algumas músicas. Ele cantava especialmente em demos e lados B, além de algumas gravações da era Screaming Life Pop. Um exemplo famoso é a demo Tears to Forget, onde Hiro faz um vocal principal em vez de Chris. O fato de Hiro cantar mostra que o Soundgarden não era apenas sobre Chris Cornell no início, e que a banda explorava diferentes formações. Esse tópico se refere a uma compilação histórica do grunge lançada em 1986 pelo Caesar Records, um dos primeiros registros oficiais do grunge, com Melvins, Green River e outras bandas da cena de Seattle. Deep Six é uma compilação com 6 bandas da cena de Seattle, incluindo o Soundgarden, Melvins, Green River, Skin Yard, Malfunction e The U-Man. Foi um dos primeiros registros oficiais do som grunge antes mesmo do gênero explodir nos anos 90. A banda contribuiu com músicas do início da carreira, como versões cruas e experimentais de faixas que depois evoluíram para álbuns maiores. Esse tópico se refere à música I Awake, do Soundgarden, e especificamente a análise ou interpretação de suas letras. I Awake foi lançado na coletânea Echo of Miles, Scattered Tracks Across the Path, de 2014, que reuniu faixas raras, demos e b-sides da banda, sendo uma faixa sombria e atmosférica, muito diferente dos hits mainstream. A letra explora temas de conflito interno, consciência e vigilância emocional. Pode ser interpretado como Chris Cornell lutando contra seus próprios medos e insônia, refletindo sobre a dualidade da vida e consciência. Palavras e frases evocam imagens de despertar emocional e confrontar a própria mente. I Awake, que significa eu desperto, indica um despertar para si mesmo, mas também para os horrores internos e a ansiedade da existência, tema recorrente em Cornell. Esse tópico se refere a uma faixa desconhecida e experimental do Soundgarden, que muitas vezes é mencionada em listas de raridades ou demos, mas não faz parte da discografia principal. Como o nome sugere, é literalmente um minuto de silêncio em gravação. Não é uma música comum, é mais um experimento sonoro, provavelmente gravado como piada ou comentário artístico. Também pode ser interpretado como uma homenagem ou reflexão, talvez até ligado a perdas ou momentos de introspecção. Scott Sundquist é um membro pouco lembrado do Soundgarden, mas que teve um papel importante na primeira fase da banda. Scott era o baterista original do Soundgarden em meados dos anos 80. Antes dele, a banda tinha formações ainda experimentais e sem estabilidade de membros. Ele era amigo próximo de Chris Cornell e dos outros fundadores. Scott tocou em apresentações e demos que ajudaram a formar o som inicial da banda, ajudando a definir a energia rítmica do Soundgarden antes de Matt Cameron se tornar o baterista definitivo em 86. Ele também participou de gravações de faixas que depois apareceriam em Screaming Life e outras demos da Sub Pop. The Champs é uma das curiosidades mais obscuras do Soundgarden, relacionada a um projeto paralelo ou um pseudônimo usado pela banda. Durante os primeiros anos da banda, os membros experimentavam outros nomes e projetos musicais, tanto por diversão quanto por questões contratuais ou criativas. The Champs aparece como um desses nomes alternativos, usado em gravações ou shows pequenos antes da banda atingir a fama. O nome é provavelmente uma referência humorística aos irmãos Champ, do grupo de comédia. Apesar disso, não há registro de álbuns oficiais com esse nome. Algumas faixas atribuídas a The Champs podem ter sido versões iniciais de músicas que depois entrariam em álbuns do Soundgarden. Esse tópico se refere à importância de Hiro Yamamoto, que eu já cansei de mencionar aqui, no som, composição e identidade inicial da banda. Como já mencionado, ele cantava algumas faixas antes de Chris assumir totalmente os vocais, além de compor músicas importantes nos álbuns Ultra Mega OK e Louder Than Love.
Mr. Scary é uma das faixas mais raras e obscuras do Soundgarden, gravada originalmente como parte das primeiras demos do Soundgarden nos anos 80. Ela nunca teve grande exposição em álbuns principais, mas apareceu em algumas coletâneas de raridades ou demos caseiras. O som é pesado, agressivo e cru, com riffs tortuosos característicos de Quintail e linhas de baixo densas de Hiro Yamamoto. A performance vocal é intensa, mostrando o alcance e potência de Chris Cornell em sua fase inicial. A letra e o título sugerem uma atmosfera sombria e ameaçadora, refletindo o lado mais assustador e experimental da banda. Pode ter sido uma faixa criada mais como um experimento sonoro do que para consumo comercial. Kevin's Mom é outra faixa desconhecida da banda, que não faz parte de nenhum álbum oficial ou single. Aparece apenas em demos caseiras e gravações circulando entre fãs. O som é cru, experimental e descontraído, muito diferente do estilo de álbuns como Super No. Alguns relatos indicam que poderia ter sido uma brincadeira interna da banda, ou uma faixa registrada para se divertir nos ensaios. O título provavelmente se refere a uma piada interna envolvendo um amigo ou conhecido chamado Kevin. Esse tópico se refere a um registro histórico do Soundgarden tocando em um show beneficente, gravado e transmitido pelo rádio/TV Universitária de Seattle em 86, sendo um dos momentos mais raros da banda. KMCU era uma rádio universitária de Seattle conhecida por apoiar bandas locais. Em 1986, a banda participou de um show beneficente organizado pela rádio, que acabou sendo filmado para a transmissão, sendo uma das primeiras aparições públicas do Soundgarden em vídeo. Esse tópico se refere a um riff de baixo do Soundgarden que ficou famoso entre fãs e músicos que estudam a banda, a chamada Entry Bass Line, sendo ela uma linha de baixo marcante, geralmente tocada no início de alguma música ou sessão de transição, frequentemente usada como exemplo de como o baixo não só acompanha, mas lidera o som em muitas músicas do Soundgarden. Esse tópico se refere a uma coleção de músicas raras do Soundgarden. Six Songs for Bruce é uma gravação caseira contendo 6 faixas, muitas delas experimentais. Não há lançamento oficial dessas músicas, circulando apenas entre fãs através de bootlegs ou arquivos raros. O Bruce do título não é totalmente confirmado, pode ser um amigo, produtor ou referência interna da banda. O título sugere que a coleção foi feita como um presente ou homenagem, talvez apenas para circulação privada. Esse tópico se refere a um anúncio promocional do EP Screaming Life lançado pelo Soundgarden em 87. Screaming Life foi o primeiro lançamento oficial do Soundgarden, então a banda e a gravadora fizeram pequenos anúncios em revistas da época para divulgar o EP. Esses anúncios agora são considerados raridades históricas, mostrando como a banda se apresentava na cena underground de Seattle antes do grunge explodir. Esse tópico se refere a uma recomendação ou referência a uma das bandas contemporâneas do Soundgarden na cena de Seattle, chamada Malfunction, que era uma das pioneiras do grunge. Malfunction era liderado por Andrew Wood, que depois fundaria o Mother Love Bone. Eles eram colegas de cena do Soundgarden, tocando nos mesmos clubes e festivais de Seattle nos anos 80. O termo By Malfunction aparece em anúncios e entrevistas como uma forma de divulgar a banda, incentivando fãs da cena local a apoiar os colegas de Seattle. Esse tópico se refere a mais uma faixa obscura do Soundgarden. Pyrrhic Victory não foi lançado oficialmente em nenhum álbum ou EP da banda. Provavelmente foi gravado durante sessões iniciais ou demos caseiras nos anos 80. O som é característico do início da banda, pesado, experimental e cru, com riffs tortuosos de guitarra e vocais intensos de Chris Cornell. Pyrrhic Victory se refere a uma vitória que tem um custo tão alto que equivale a uma derrota. Pode ser interpretado como uma metáfora para conflitos pessoais ou profissionais, algo recorrente nas letras do Soundgarden. Puberty Love é mais uma das faixas raras do Soundgarden, sendo gravadas nos primeiros anos da banda, possivelmente em demos caseiras ou gravações de ensaio, não aparecendo em nenhum álbum oficial ou EP da banda, sendo um material praticamente perdido para o público geral. O título sugere temas de adolescência, descobertas e confusão emocional, possivelmente refletindo experiências pessoais ou humor da banda. Pode ter sido uma faixa criada mais como brincadeira interna do que com intenção de lançamento comercial. Eu acho que você já sabe o que é isso. É mais uma faixa desconhecida do Soundgarden. Essa música não faz parte de nenhum álbum oficial da banda. O nome é uma referência ao filme trash de comédia Attack of the Killer Tomatoes, de 1978. O som é tipicamente cru e experimental, mais voltado para a diversão do que para consumo comercial.
The Vault é uma espécie de arquivo secreto da banda, contendo demos iniciais, b-sides, ensaios gravados em estúdio ou em casa e versões alternativas de músicas já lançadas. Não há um lançamento oficial chamado The Vault, mas os fãs usam esse termo para coletar todo o material raro do Soundgarden. Esse tópico se refere a mais uma música desconhecida. Essa é a última, eu prometo. This Is My Summation provavelmente foi gravada durante os primeiros anos da banda, não aparecendo em álbuns oficiais ou EPs, circulando apenas em coleções de fãs e bootlegs. O título This Is My Summation, em português, esta é a minha conclusão, sugere uma reflexão ou declaração final, possivelmente relacionada a sentimentos pessoais, experiências da banda ou comentários irônicos. Esse foi o iceberg do Soundgarden. Mais uma vez, desculpa por não postar vídeo com frequência. Realmente tem sido difícil conciliar a faculdade e as outras coisas da minha vida com o canal. Mas eu sempre trarei algo para vocês mesmo que demore. Enfim, no mais é isso. Muito obrigado e falou.